Os estilos de imobiliário do Barroco. Vamos falar sobre isso hoje? Olá, você está no Arquiteto de Humanas, um canal sobre teoria e história da arquitetura, do design, do imobiliário, onde a gente conversa sobre temas variados desses assuntos, aprende um pouquinho, compartilha leituras e cresce um pouquinho cada dia mais. No tema do vídeo de hoje, o mobiliário do período Barroco. Se a gente vai falar em Barroco, a gente primeiro faz um recorte para o século XVII. Na realidade, o Barroco surgiu na Itália no final do século XVI, mas ele vai de fato se consagrar, se espalhar, se consolidar no continente europeu, especialmente no século XVII. Lembrando, isso dá os anos de 1600 e alguma coisa, né? O Barroco teve a sua origem como uma resposta estética e religiosa à reforma protestante. Na realidade, o protestantismo, então, que começava a surgir, a ganhar força, principalmente no norte da Europa, na Alemanha, Suíça e tal, ele vinha com uma proposta estética, de culto, né, de manifestações artísticas não iconográficas, né? Ou seja, não existia mais aquele apelo visual das imagens e tudo mais. E era uma fé muito mais, vamos dizer assim, minimalista nos termos de hoje, né? A Igreja Católica, por outro lado, na Contra-Reforma, né, e nos acordos que vão surgir a partir dali, como eles iriam responder a esse movimento que estava ganhando força, pensou em usar essa estética que ficou conhecida como Barroco como um contraponto, né? Em vez de minimalismo, não, era total apelo visual. A ideia seria que aqueles templos ricamente adornados, com muito ouro, com muitas pedras preciosas, com muitas imagens e muitas manifestações artísticas, trariam uma visão de mundo mais feliz, mais alegre do que aquela coisa mais sóbria do protestantismo, e também cativaria e encantaria mais os seus fiéis, então não permitindo que eles trocassem então a religião romana por esse novo movimento que surgia. Mas o Barroco não ficou restrito à arte e à arquitetura religiosa. Ele foi muito apropriado pela aristocracia, pela nobreza, né, das diversas cortes da Europa. Na França, por exemplo, onde ele teve um grande destaque, a gente vai falar como primeiro estilo barroco o estilo Luís XIII, que, embora leve o nome deste rei então da França, não foi lá um estilo tão aristocrático assim. Na realidade, as formas do estilo Luís XIII eram muito mais austeras, muito mais simples, né? Não tão adornadas ainda. Dá para quase dizer que é um estilo de transição entre o que se fazia no Renascimento e o que veio a se fazer no Barroco de fato em sua plenitude. Mas a gente tem aqui o exemplo de uma mesa do período Luís XIII que dá para perceber alguns detalhes. Esse torneado em espiral, a ligação dos pés dessa mesa, um tirante em H também torneado, era um móvel decorado, mas nem perto do que viria a se fazer nos estilos seguintes. Outro motivo desse móvel não ser tão adornado assim, além da época do período, de ser um período de transição, tem a ver com o público a quem ele se destinou. Ele foi um móvel da nobreza, mas ele também foi muito apropriado por uma nova classe que surgia, a burguesia, os novos ricos que enriqueceram com indústrias, com negócios e que tinham seus apartamentos, que tinham suas casas, seus palacetes para decorar, e usaram muito desse tipo de mobiliário nessa época, quando essa classe cresceu bastante na França. Mais pra frente um pouco, outro rei francês vai assumir o trono, Luís XIV. E aí sim, aí a gente tá falando de um outro patamar de luxo, de riqueza, de ostentação. Ostentação mesmo. Qual é o nível da ostentação que a gente está falando aqui? Bom, o Luís XIV, para quem não lembra, era aquele rei, né, que se dizia o rei sol, o ícone do absolutismo francês, e
quando ele assumiu, né, embora jovem, ele sempre levou a preocupação de criar uma marca, né, de ter um estilo próprio, né, nas manifestações artísticas da sua corte. O Luís XIV chegou ao ponto de encomendar para um dos seus artesãos uma linha de mobiliário feita em prata maciça. Não é folhado em prata, não é com os detalhezinhos em prata. Eu quero um troço que não tem madeira, eu quero prata pura, pesado em prata. A cadeira, a mesa, a cômoda, eu não sei exatamente como era a cara desse mobiliário, na realidade ninguém sabe por quê. Porque em algum momento esses móveis tiveram que ser fundidos e virar metal de novo, né? Porque a situação ficou feia pro lado do Luís XIV, né? A conta chegou, infelizmente, então a gente não tem foto, não tem registro, não foi para museu esses móveis, viraram prata de novo, né? Acontece. Mas esse era o nível da ostentação que ele almejava. Ele tinha um ministro, seu braço direito, Colbert, que tinha essa visão de mundo, de levar o nível da produção cultural francesa a um patamar superior às outras nações e com isso se distinguir. Então eles criaram academias de arte, academias de arquitetura, teve todo um pensamento consciente de fazer com que de fato a produção cultural francesa fosse elevada a outro nível. Então era proposital, não aconteceu do nada. Eu trago aqui um exemplo de móvel dessa época, Bureau à la Mazarin, né, que é uma escrivaninha, mas não é apenas uma escrivaninha. Vejam como ele tem pés torneados, ele tem esses tirantes que ligam os pés em X, marchetaria com motivos florais por todo o móvel. E ele não era apenas um móvel de uma ou duas faces decoradas, ele era decorado em toda a face, no tampo, tudo, porque ele era para ser colocado no meio de uma sala, então por qualquer um dos lados ele tinha que ser bonito, ele tinha que ser bem apresentado. Uma coisa muito importante também para quem estuda a história do mobiliário, provavelmente já se deparou com o termo ebanista. É nessa época do barroco francês, nesse período do estilo XIV, que surge esse termo, ebanista, para designar o marceneiro de móveis de luxo, vamos dizer assim. Em vez de ser aquele simples carpinteiro que faz mesa, cadeira, armário para as casas comuns, né, com madeira disponível, o ebanista trabalhava especialmente com aplicações de folhados, aplicações de marchetaria, com técnicas de um nível de acabamento superior. E o nome ebanista vem porque a madeira para essas aplicações de folhado mais utilizadas era o ébano, que vinha da África ou da Ásia. E essa madeira muito dura, difícil de trabalhar, escura, mas que agregava muito no valor estético das peças produzidas. O Luís XIV tinha inclusive um ebanista favorito, o ebanista oficial do rei, que era o André Charles Boullé. E o Boullé é assim o grande nome do período. De fato, o cara era bom, o cara fazia coisa boa. Que tem um exemplo de uma cômoda que ele fez. Essa cômoda na realidade ela é feita em duas partes, dá pra ver que a estrutura de gaveta dela tem um pezinho em espiral lá embaixo que apoia por si só, e em volta nessas gavetas então nós temos uma mesa, né, um tampo de mármore com outros 4 pés. Esses 4 novos pés já se apoiam com um desenho mais em pata de animal, e esse móvel está todo folheado em ébano, com latão, com bronze, uma aplicação de marchetaria, de cinzelagem. A coisa é incrível, é um outro nível de acabamento, um outro nível de qualidade de fato. E os móveis do Boullé era tudo daí pra cima. Acho que já deu pra gente ter uma ideia do quão elevado era o nível do mobiliário francês, especialmente nesse estilo do Luís XIV. Na Inglaterra, a forma como o barroco vai se dar já é um pouco diferente.
A gente vai ter primeiro um estilo chamado jacobino, por causa do rei Jacob II, ou Jacó II, dá para falar também, que é um pouco parecido com o estilo do Luís XIII, né? Aquele móvel ainda meio de transição, de linhas mais simples, mais retilíneas, mais sóbrio, não todo esse nível de decoração e ornamentação que a gente acabou de ver, por exemplo, no Luís XIV. Mas tem um móvel que vale muito a pena a gente conhecer do estilo jacobino, que é a mesa Gate Legs. É na realidade uma tipologia, né? Uma forma de fazer uma mesa. Por que ela é importante? Ela é talvez o primeiro registro de uma mesa de geometria variável que se tem na história. Uma mesa onde eu posso dobrar, onde eu posso articular e ela muda o tamanho do tampo, por exemplo. É o que acontece aqui. Ela tinha um tampo circular e as duas extremidades desse tampo poderiam dobrar e se acomodar como fosse a necessidade do uso no momento. E ela se apoiava então em pernas que se articulavam com dobradiças, né, parecendo então um portãozinho, uma porteira, daí vem o nome Gate Legs, que seriam pernas de portão. Essa mesa poderia então ser bem pequena ou se expandir, e não se tinha relatos na história disso acontecer antes da Gate Legs. Isso é bem interessante. Se a gente for ver, a Gate Legs tem como único momento assim mais de decoração esse torneadinho nas pernas. De resto, ela é basicamente um mobiliário funcional. Então, para modernista nenhum do século XX botar defeito. E nós estamos falando aqui de novo do período do século XVII, 1600 e alguma coisa. Então, uma mesa bem avançada para sua época. Mas o mobiliário inglês vai de fato ficar com uma cara mais barroca a partir do estilo que ficou conhecido como William e Mary, por causa dos reis da época, né? do rei Guilherme de Orange. Lembrando, né, uma curiosidade, que Guilherme, William, na realidade é tudo traduções nas diversas línguas para o mesmo nome, né, que seria então William, Guilherme, enfim. Né? Uma curiosidade, caso você não sabia ainda. Por que aqui tem uma ruptura maior e uma aproximação mais com as formas do barroco? Porque na realidade o período histórico da Inglaterra aqui foi bem conturbado. Teve queda da monarquia, teve república, teve volta da monarquia, guerra civil, a coisa estava complicada. Então quando esse rei assume de novo, há uma tentativa de, vamos começar uma coisa nova, vamos esquecer esse passado difícil, essas últimas décadas conturbadas. E uma das formas de se fazer isso também é através das manifestações artísticas, né? A gente cria um novo estilo, a gente cria uma nova estética para dizer, agora essa é a nova moda, né? Ficou para trás o nosso passado com aquele outro jeito de representar as coisas. É uma tentativa de dizer, de marcar um novo início. E isso acontece nesse estilo de mobiliário, então. Aqui a gente vai ter um apelo decorativo bem maior do que o estilo jacobino. A gente vai ter as aplicações de folhados, a gente vai ter a marchetaria. Outra característica bem marcante desse período são os puxadores das cômodas em forma de gota, né, de metal. Os pés dos móveis, eles normalmente são chamados de pés de cebola. Eles têm essa forma esférica, normalmente bem arredondados ou levemente achatados como uma cebola. Esse daqui, dessa cômoda que eu trago de exemplo, inclusive tinha uma espécie de tromba ligando o pé com a base horizontal do móvel, né, com esse plinto do móvel. Então é um estilo já bem mais delicado, bem mais ornamentado para os padrões vigentes da Inglaterra. Claro, é ornamentado nesse estilo britânico, não se compara ao que se fazia na França, no estilo Luís XIV. Mas dá para ver também essa outra poltrona aqui. Ela tem os pés todos já torneados. Aqui a gente vai ter inclusive uma forma bem característica, que é o pé em cabriolé, que seria esse pé em forma de animal, como um cervo
uma corça, um veado, esses animais que saltitam e que tem um pé traseiro, patas traseiras bem características, né? Então com essa forma assim. Nessa poltrona a madeira principal é a nogueira, mas reparem que a aresta do móvel também recebe uma madeira mais clara, que também é um detalhezinho muito sutil, mas que evidencia uma preocupação com a forma, com a apresentação estética do mobiliário. Na região dos Países Baixos, o barroco vai ter uma outra novidade em termos de mobiliário, que é o início do trabalho com palhinha indiana. Ah, vocês já devem ter visto lá na casa da avó, aquela cadeira, né, com aquele tramadinho vegetal, bem característico aqui do mobiliário brasileiro mais antigo, porque a palhinha tem esse apelo estético legal e ao mesmo tempo é confortável, é prático e também é refrescante, né? Não é um assento, é um assento que ventila, ótimo para os climas dos trópicos, como foi usado aqui no Brasil. Mas isso teve início, então, já no barroco da Holanda. Os holandeses tinham muitas relações comerciais com a Ásia, colônias lá e tudo mais, e com isso eles foram importando esse material e aprendendo a trabalhar com ele também. Tanto holandeses como ali do lado os alemães, eles aplicaram no barroco do mobiliário deles o estilo que ficou conhecido como o estilo barroco auricular. Por quê? Porque era tão cheio de volutas, tão cheio de mésolas e essas formas assim mais curvilíneas que parecia uma orelha, né? Então é um estilo auricular, porque o mobiliário era muito curvado, muito cheio de formas onduladas. Então nesse estilo barroco auricular alemão, a cinzelagem, essa técnica de esculpir metais com o cinzel, com esse formão que é de metal, é mais duro, né? Capaz de fato lapidar metais duros, é muito destaque nesse mobiliário. Eles moldavam, esculpiam peças de metal precioso e incrustavam, aplicavam isso depois no seu mobiliário. Dá pra ver isso nesse móvel aqui de exemplo, que é um gabinete de curiosidades alemão do período barroco. Bom, e o que afinal era esse tal gabinete de curiosidade, né? Isso era um móvel muito comum, muito requisitado pela aristocracia da época. Consistia em basicamente um armário para guardar coleções. Tinha normalmente 2 portas de abrir, com diversas gavetas, compartimentos, nichos, onde eles podiam colocar ali tanto tesouros de família, joias e pedras preciosas, aí coisas de relíquias da história natural, sei lá, fósseis, coisas de curiosidades, coisas colecionáveis, que era algo muito comum na época e nos séculos seguintes também foi muito comum. Bom, e o nosso passeio pelo barroco, bem superficial, bem por cima, para a gente ter uma ideia um pouquinho mais sobre a história do mobiliário, fica por aqui. Eu espero que vocês tenham curtido, tenham aprendido alguma coisa, tenham gostado do conteúdo. Se curtiram, por favor, deixem o joinha de vocês registrado aqui embaixo. Isso vai ajudar a gente a conseguir alcançar mais pessoas com esse conteúdo também. E não esqueçam, eu convido já para vocês se inscreverem aqui no Arquiteto de Humanas para poder acompanhar os outros vídeos que vão saindo aqui conforme a gente vai avançando no nosso estudo. Não deixem de marcar o sininho também, que vai avisar vocês quando sair um vídeo novo e vocês poderem acompanhar mais de perto. Quem não viu o vídeo do Renascimento ainda, vou deixar ele aqui e já aguardem os próximos. A bibliografia que foi base para esse vídeo está aqui também disponível para vocês consultarem, bem como aqui embaixo na descrição do vídeo vocês encontram links para esses livros. Eu também vou ficando por aqui, um abraço gente, e muito obrigado por assistirem até aqui, muito obrigado mesmo. Eu aguardo vocês no próximo vídeo, até lá, tchau tchau!